Cada receita aqui para vocês e hoje venho com mais uma receita de pão caseiro. Esse pão fica delicioso e muito fofinho. Até mesmo você que nunca fez pão, hoje vai fazer. Ele é muito prático e simples de fazer. E nada melhor que aquele pão quentinho com manteiga derretida. Vou começar fazendo uma mistura para agilizar a fermentação. Vou colocar 8 colheres de sopa de açúcar refinado, um sachê de fermento biológico seco e também um pouquinho de leite morno. Vou misturar bem até dissolver o meu fermento. E uma dica, se a sua manteiga for sem sal, é só diminuir uma colher de açúcar. E agora é só reservar essa misturinha. Vou bater o restante dos ingredientes no liquidificador. Vou colocar 4 ovos inteiros, uma colher de sobremesa de sal. Estou usando o sal rosa. Vou colocar também uma colher de sopa de óleo. Estou usando óleo de girassol, mas você pode usar o óleo que você tiver aí na sua casa. E vou colocar 2 colheres de sopa de manteiga ou pode ser margarina também. A minha manteiga está com sal. E vou colocar o restante do leite morno. E agora vou levar para bater tudo até ficar homogêneo. E é só bater por uns 2 minutinhos. Agora vou acrescentar a mistura do fermento que eu havia reservado e bater mais alguns minutinhos. Em seguida, em um refratário bem grande, vou colocar todo o líquido para adicionar a farinha de trigo. E lembrando que eu peneirei a minha farinha de trigo, e a minha farinha é sem fermento. Vou acrescentando a farinha de trigo aos poucos e misturando bem. E se você adora um pão caseiro e bem quentinho com aquela manteiga derretida, já deixe um joinha para mim, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhuma receitinha que vem por aí. E vou colocando toda a farinha, eu usei em torno de 900 gramas de farinha de trigo. E mais um pouco para polvilhar na bancada, então foi em torno de 1 kg de farinha. Aqui já está difícil de mexer, vou levar para a bancada agora para sovar. Polvilho farinha de trigo e despejo toda a massa. Veja que a minha massa ainda está bem grudenta, mas vou polvilhando a farinha de trigo aos poucos, porque o segredo é deixar essa massa bem elástica e pegajosa, só que sovando ela vai parar de grudar nas mãos e na bancada. E vou trabalhando essa massa mais ou menos de 10 a 15 minutinhos. E essa espátula ela é ótima para você estar desgrudando da bancada, como eu disse no outro vídeo. Está vendo que ela está bem pegajosa. Vamos trabalhando, vamos sovando e polvilhando a farinha aos pouquinhos, essa massa não pode ficar dura. A massa já está desgrudando da bancada e olha só, já começou a ficar bem elástica. E se você quiser pular esse processo de adicionar a farinha de trigo no refratário e tiver uma batedeira planetária, pode fazer também na batedeira que dá certo. Para alguns parece difícil, mas não tem segredo. O segredo é trabalhar essa massa e não colocar a farinha de uma vez. Sempre cuidando para a massa não ficar dura. Aqui estou te ensinando como eu trabalho a minha massa e como eu deixo a textura dela para obter um pão super fofinho. Lembrando que eu vou deixar a receitinha na descrição do vídeo. E para você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreva e compartilhe com os amigos e familiares que ajuda muito o canal a crescer. Para essa receita eu vou pular o processo de deixar a massa descansando por mais ou menos 1 hora e já vou enrolar os meus pães e deixar o pão crescendo. E aqui está o ponto da massa, ela ficou bem bonita. Vou cortar ao meio e fazer 2 pães grandes. Mas fica a gosto de cada um, se preferir fazer pães menores, pode fazer também. E com a ajuda de um rolo vou começar a abrir a massa para fazer os pães.
Polvilho farinha de trigo na bancada e vou abrindo com o rolo como se fosse um retângulo. Vou virando de um lado para o outro, passando o rolo até ficar bem lisinha e fininha. Já deixei também uma forma no jeito untada com óleo e farinha de trigo e também o forno pré-aquecido a 180 graus. Agora vou começar a enrolar os meus pães. Eu dobro a pontinha e venho enrolando como se fosse um rocambole. Mas fica a seu gosto, cada um tem o seu jeito de enrolar. Geralmente, quando está mais fresquinho, gosto de levar os meus pães para crescer dentro do forno bem protegido e que fique mais quentinho para crescer mais rápido. Já enrolei os 2 pães e agora vou deixar descansar ou até que dobre de volume. Já cresceram e agora vou levar para assar no forno a 180 graus por mais ou menos uns 40 minutos, ou até que fiquem bem douradinhos. Se quiser pincelar gema, pode também. E olha só o resultado desse pão caseiro! Para resfriar, eu retiro da forma para não dar umidade e coloco em uma gradinha ou nesse descanso de panela que eu tenho. Deixo ele resfriando e logo após coloco em saquinhos plásticos bem fechadinhos para armazenar. E um segredinho, eu gosto de passar a água assim que eu tiro do forno, somente um pouquinho por cima para não ficar cascudo. Lembrando que eu não passei gema, ele ficou bem douradinho mesmo, somente passei um pouquinho de água por cima assim que assou. Esses pães ficam maravilhosos, ficam bem temperadinhos, não ficam doces, pode ficar tranquilos. E ele parece até que foi passado no cilindro. Agora aqui só faltou o café, vamos cortar as fatias desse pão e saborear. Como eu disse, eles ficam muito fofinhos. Façam aí para saborear com aquele cafezinho da manhã ou lanche da tarde, ou até mesmo com aquela sopinha nos dias mais fresquinhos. E ele é perfeito com essa manteiga derretida. Mas com requeijão, geleia, patê, ele também cai super bem. Então bora fazer essa receitinha? Beijos e até o próximo vídeo!